Naaseh venishma. Traduzindo ao pé da letra, significa faremos e ouviremos. Faremos o que consta na Torá, implementaremos as mitzvot, cumpriremos os preceitos. Primeiro faremos e depois ouviremos as explicações, os significados, os motivos, os aprofundamentos. Então, essa frase curta, objetiva, de 2 palavras, foi dita pelos judeus antes do recebimento da Torá, quando eles foram indagados se querem receber a Torá, se estão dispostos a se comprometer com o cumprimento da Torá. Os judeus responderam de forma unânime, Naaseh venishma, nós faremos e ouviremos. Como nós falamos, essa é a tradução ao pé da letra, porque o verbo venishma, lishmoa aqui, em hebraico, em geral, lishmoa significa ouvir e escutar, mas shema em hebraico significa também entender e compreender. Se conscientizar. Na realidade, até quando falamos Shema Israel, que é traduzido como ouve Israel, escuta Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus nosso Deus, Deus é um, lá também o sentido não é só ouvir, escutar, mas é muito mais de internalizar, de entender, de se conscientizar. Daber ki shomei avdecha, em versículos bíblicos nós encontramos esse sentido por trás também do verbo fale, que eu estou escutando, não só que eu estou escutando com os meus ouvidos, que eu estou prestando atenção, estou interiorizando, estou absorvendo, estou entendendo. Então assim é no Shema Israel, que significa não só ouvir, mas entender como Deus, nosso Deus, Ele é um e único. Da mesma maneira, nessa frase, Naaseh venishma, nós faremos e não só ouviremos, mas depois procuraremos entender e compreender o significado, a razão de ser, os motivos, etc. Não é? Mas a ordem é essa: primeiro Naaseh, depois Nishma. Primeiro nós faremos, ou seja, que os judeus aqui, eles deram crédito total a Deus, pelo menos foram conscientes, inteligentes, disseram, olha, nós não precisamos saber previamente o que está escrito para nos comprometer. Nós sabemos que se vem de Deus, Deus é bom, Deus é perfeito e Ele quer o nosso bem, o que há de melhor, portanto só pode ser coisa boa. Então, incondicionalmente, sem estabelecer, sem condições prévias, os judeus já disseram, Naaseh, nós faremos. Depois, venishma, depois nós procuraremos também estudar, aprender, entender. Nós temos certeza que há significados profundos por trás de todas as mitzvot, que há motivos e razões de ser, mesmo naqueles estatutos aparentemente dogmáticos. Não temos dúvida. E na realidade, não só no judaísmo, não só que é permitido se aprofundar para saber e entender, até é necessário e obrigatório, ou seja, nós não devemos apenas fazer por fazer. Eu acredito que é bom, então eu faço, não, se prescreve a todos nós procurar entender, compreender aquilo que nos é dado entender, mas não condicionar a prática ao conhecimento prévio. Ou seja, isso não é uma atitude judaica, dizer, não, primeiro eu quero saber, primeiro eu quero entender, primeiro eu quero ver se eu me identifico com isso. Quando eu entender o significado, quando eu souber a razão, daí, quem sabe, eu vou pensar em cumprir. Como nós falamos, a vida é curta, não dá tempo de acumular todos os conhecimentos necessários. É uma pena o desperdício do tempo, da energia, da vida, procurando especular intelectualmente ou entender o conhecimento das coisas, a razão de ser. Por isso, a atitude judaica é de não estabelecer condições prévias, não sabendo que aqui quando algo é divino você não precisa entender antes, não só confie em Deus, mas tem coisas que fogem da nossa compreensão. Com toda a genialidade que podemos ter, nossa cabeça, nosso intelecto é limitado, portanto esse também é um princípio básico no judaísmo, essa é a atitude judaica em relação à Torá e às mitzvot, à prática dos preceitos, à adoção do modus vivendi judaico, Naaseh venishma. Nós faremos, em primeiro lugar, acima de tudo, antes de tudo, faremos, a gente se compromete em fazer e na prática faremos e fazemos.
E depois, com o decorrer do tempo, escutaremos as explicações, ouviremos, entenderemos, nos aprofundaremos, mas enquanto já pegamos o trem, ou seja, já estamos a caminho, e enquanto estamos fazendo, lá a gente pode também e deve continuar se aprofundando, aprendendo, entendendo, sabendo o significado, descobrindo as razões, mas sem estabelecer isso como condição prévia para a realização das mitzvot.